Diferente do que a senhora colocou, em relação especificamente, eu concordo com a senhora em relação à lei da equiparação, mas em relação ao Marco Civil da Internet, o artigo 19, foi discutido dentro do Legislativo. É um artigo com uma redação de uma clareza a toda prova, não admite nem muitas interpretações, salvo mesmo a literal. Mas, no julgamento dentro do STF, o que acontece é uma modificação do sentido da lei que foi discutida no Legislativo. Mas o STF quer, nas entrelinhas, legislar modificando o intuito, o objetivo da norma do legislador no artigo 19 para colocar um processo de censura, colocando isso como premissa. Eu pergunto para a senhora, se o julgamento do STF modificar a interpretação do artigo 19 e permitir a censura, enfim, dentro da estrutura, para não aprofundar tanto assim, a senhora entende, a senhora observa uma possibilidade de uma resposta dentro do legislativo com o nascimento de uma legislação específica modificando essa interpretação do STF como uma resposta? Olha, o julgamento do Supremo Tribunal Federal acerca do artigo 19 do Marco Civil da Internet é completamente inconstitucional, mas o Supremo Tribunal Federal tem feito muitos julgamentos inconstitucionais, porque nós decidimos, e está muito claro, como você falou, o que é o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Aí eles vão falar, mas não é censura, porque as plataformas devem ser responsabilizadas. Se as plataformas forem responsabilizadas por qualquer e todo o conteúdo de terceiro, é óbvio que vai haver uma censura prévia, porque as plataformas vão querer se proteger, certo? Porque é muito conteúdo sendo postado, sendo que já existe uma censura prévia para conteúdos mais, por exemplo, casos extremos, né, de violência contra crianças, enfim. O que eles estão fazendo hoje, o que eles estão fazendo agora no Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet é tentar passar algo que a Câmara rejeitou, que é o PL 2630, é um pouco do PL 2630, o que nós chamamos de PL da censura. Então o Supremo Tribunal Federal está usurpando das funções do Legislativo, isso não acontece hoje, mas nesse caso, muito especificamente, de maneira muito clara, eles estão dizendo assim, vocês não fizeram, então nós vamos fazer da nossa maneira, porque hoje a audiência número 1 do Supremo Tribunal Federal, você pode observar pelos discursos, juntamente com a Janja, que foi até o Xi Jinping, até lá na China dizer que queria um censor aqui para ajudar no Brasil, e do Lula e de todo o governo, a coisa mais urgente para eles é censurar as redes sociais, porque o governo deles não se sustenta, porque é baseado em mentiras, baseado em falácias, baseado em números errados e condutas erradas. Por exemplo, o cara defendeu, o Lula falava em sigilo, criticava o Bolsonaro no sigilo. O que ele fez? Colocou mais sigilo, falava de cartão corporativo e uso e seu uso. O que ele fez? Gastou mais, está aumentando impostos, então está perdendo popularidade entre aqueles em que sempre foi popular, como, por exemplo, aqueles que ganham menos, os mais vulneráveis, os mais pobres. Então, tudo isso só se sustenta com censura, e é por isso que eles querem, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, essa responsabilização das plataformas. É como se a gente fechasse uma praça inteira numa cidade para impedir que as pessoas conversassem. É isso que vai acontecer caso, quer dizer, vai passar nessa questão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, e isso é muito preocupante, o rumo que o Brasil está tomando. Agora, sobre a resposta do parlamento, como você perguntou, eu creio que nós podemos sim dar uma resposta, mas eu fico me perguntando, e de maneira sem esperança, que tipo de resposta o parlamento daria? Porque o parlamento hoje tem medo do Supremo Tribunal Federal. Você percebe que tudo que eles mandam fazer
A Câmara dos Deputados acata, o Senado acata. Então, que tipo de resposta um parlamento covarde daria a essa questão do Supremo Tribunal Federal? E vou dizer mais: a maioria da Câmara dos Deputados é a favor disso. Por quê? Porque tem deputados lá que não gostam das redes sociais, porque não performam bem, porque existem deputados hoje que conseguem se conectar com a população sem, vamos dizer, esquemas eleitorais como eram antigamente. Não estou falando de maneira pejorativa de esquemas eleitorais, mas aquela questão com o prefeito, com o vereador, né? O cara dominava uma região. Hoje não, hoje nós conseguimos falar com todo mundo, né? Às vezes até extrapola o limite da sua atuação ali, do seu estado, onde você tem os seus eleitores. E isso não era possível antigamente. Então a política mudou. E eles odeiam essa mudança da política, essa conexão direta de muitos políticos com a população. E é isso que eles querem fazer. Eles querem eliminar isso. É a mesma coisa da defesa do voto distrital misto para mim. Querem nos colocar em regiões. Ora, as nossas regiões. Eu sou deputada federal, as nossas regiões. A nossa região já é o estado que eu represento. Agora, se for me fazer virar deputada de região para tratar apenas pautas estruturais, infraestrutura, não. Isso não é pauta de deputado. Não é somente esse tipo de pauta que é pauta de deputado, aliás. Tem muitas outras coisas envolvidas. Mas é isso que eles querem minar. A atuação dos deputados que se elegem falando, conversando, se comunicando e se conectando com o povo brasileiro.